Olá, boa noite. Vamos ver quem está online para a nossa live, que hoje será sobre o tema da moral. Deixa até eu mesmo escrever aqui: moral e regras. Opa. Boa noite, boa noite, boa noite para quem está chegando. Tudo bem com vocês? Olha só quem está chegando aqui. Vamos lá. Obrigado. Amém, Padre. Quem mais? Keila, Marisa. Quem mais? Caroline, Renata, seja bem-vinda. Quem mais? A Anica está aqui, claro, se não tiver depois não dá problema. A Patrícia, a Vanessa. Quem mais? Quem está online? A Débora já está aqui também, seja bem-vinda. Só chegando, boa noite, boa noite, boa noite. A Bia chegou por aqui. Tudo bom, Bia? Quem mais? Aqui, essa luz branca. Roberta, boa noite. Cláudia Montenegro, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Marcelo, temos alguns homens aqui. Beijo de Recife, obrigado. Quem sabe eu vá para Recife, hein? Estamos aí programando aquela ida para Fortaleza, já falei disso para vocês, né? E quem sabe a gente consegue também acrescentar aí um pulinho em Recife ou João Pessoa. Vamos ver, hein? Para março. Tô com o rosto azul agora. É verdade. É a tela do computador. Sabiam disso? Eu vou fazer o seguinte, olha, o que eu vou fazer. Daí eu não vou ficar mais azul. Pronto. Não estou mais azul. Certo? Quem mais? Ana Laura tá por aqui. Todo mundo. Enfim, o pessoal tá aí. Podemos começar a live. Mesmo porque eu tô com o meu tempo cronometrado, que eu tenho mais trabalho daqui a pouco, tenho atendimento para fazer. Gente, eu prometi falar de moral e de regras para vocês, certo? Então eu vou falar disso. É complicado falar dessas questões porque tem um público que me acompanha e que é um público que tem dificuldades de entender quando eu falo sobre certas questões. E aí é aquele público que vai, às vezes, deixar lá uns comentários mais desgostosos no meu YouTube, nos meus vídeos de YouTube, como foi, por exemplo, com a live da modéstia, né, e da neurose religiosa, a famosa live da Sayamid. Então, pessoal, alguns têm mais dificuldade para entender, enfim, a perspectiva desde a qual eu estou falando as coisas, tá? Primeiro que o que eu vou falar aqui tem base filosófica e eu não falo como um sacerdote falaria, né? Então eu tenho essa liberdade de poder falar como professor. Entretanto, um professor cristão que eu sou, né? Eu me considero, sim, me identifico como cristão e como católico. As pessoas mandam direct perguntando sobre isso. Não sei porquê, né? Elas dão tanta importância para isso, mas enfim, elas perguntam. Então, sim, eu sou católico. Mas eu não vejo em que medida isso alteraria o que eu vou falar agora sobre moral, entende? Porque se tem uma coisa que tem que ficar clara na live de hoje é o seguinte: a moral, presta atenção, que é este saber agir em direção ao melhor, ele não vem de fora para dentro. Presta atenção. A moral, o que é moral, tá? Moral é o saber agir em direção ao melhor. Todo mundo já esteve aqui em situação de dúvida, em situação de ter que escolher, tá? Numa circunstância da sua vida que você teve que escolher entre fazer isso ou aquilo, entre, enfim, fazer faculdade ou um curso livre, entre ficar em casa ou sair na noite, entre namorar e ficar sozinho, entre acessar aquele site de pornografia ou não acessar o site, fechar o computador e tentar dormir. Quer dizer, há escolhas na nossa vida, escolhas, enfim, que estão
né, que são complexas ou simples, em que incidem ou incide a dimensão moral da vida. Como diz o Julián Marías, ele tem um livro sobre moral que se chama Tratado do Melhor. A vida humana é moral. A vida humana é moral. Por que a vida humana é moral? Porque ela sempre requer, sempre invoca a opção pelo melhor. Há sempre um melhor a ser feito. Há uma qualidade nas ações humanas. Estão entendendo? Há uma qualidade nas ações. Por isso a vida humana é moral, diz Julián Marías. Porque os atos humanos não são desprovidos de qualidade. Ou seja, isto é melhor, aquilo é pior. Todos os atos humanos têm qualidade. É uma boa qualidade, nós chamamos de um ato moral. Moralmente bom. É uma baixa qualidade, é um ato moralmente ruim. Ou um ato imoral. Então isso é a primeira coisa que tem que ficar claro. Eu estou definindo aqui moral para vocês. Moral é o saber agir em direção ao melhor. Certo? Sempre há um melhor a ser escolhido, a ser feito, a ser optado, a ser realizado. Segundo ponto, a vida humana em si é moral. Porque todos os atos humanos têm qualidade. Não há um só ato humano desprovido de qualidade. Todos os atos, eu posso pegar todos os atos humanos e classificá-los, tá? Dentro das circunstâncias de cada ato em melhores e piores. Então os atos humanos são qualificáveis. São mais morais, no sentido que vão mais em direção ao melhor ou menos morais. Tudo bem até aqui, certo? Aí eu disse, a moral não incide, não deve acontecer de fora para dentro. Por que não deve acontecer de fora para dentro? Porque se é natural, se é da constituição da vida humana mesma, esta qualificação dos atos, é óbvio que é da natureza humana a qualidade. Deixa eu ver se eu me faço entender. É natural, é da vida humana a qualificação. A vida humana em si é moral, diz Julián Marías. Portanto, se a vida humana é moral em si, quer dizer que cada homem, cada mulher, cada ser humano tem esta dimensão qualificável dentro de si. Ok? Deu para entender isso? A vida é moral, a vida humana é moral em si, e portanto, se a vida humana é moral, quer dizer que cada um humano, cada homem e cada mulher, traz em si o qualificável, a dimensão da qualidade. Daí que a moral seja uma execução, um exercício de pôr para fora, ou vem de dentro para fora, a nossa capacidade natural de qualificação, de realização e perseguição do melhor. Aquilo que vem de fora para dentro e que vem como regra, como admoestação, aquilo que vem como, enfim, guiamento de conduta, normativa, etc, etc, etc. Tudo isso pode servir como reforço, como iluminação do que trazemos dentro de nós. Mas isto não pode substituir o ato pessoal, o ato individual do realizar de dentro para fora. Então, por que é que eu estou falando isso? Justamente para aquelas pessoas que não compreendem a abordagem que eu faço e que respondem às coisas que eu falo, por exemplo, sobre modéstia, com passagens bíblicas ou trechos do catecismo. Minha gente, não é isto vida moral. Vida moral não é você saber repetir ou simplesmente obedecer o que está dito numa regra, num catecismo ou, enfim, ter de memória passagens bíblicas que corroborem a tua atitude. Como diz Chesterton, não devemos praticar excessos, mas temos que tomar cuidado com aqueles excessos que não praticamos simplesmente por termos alguma carência.
Olha só que interessante. Hoje em dia parece que as pessoas não têm dentro de si o melhor. Não, Bia, as pessoas têm porque é natural, é constitutivo do ser humano, certo? Todo homem nasce bom. A gente tem que acreditar nisso, senão a gente desiste da humanidade, né? Me parece isso uma evidência. O homem nasce bom. Essa qualidade nasce conosco. Portanto, como é que eu posso dizer? Esse instrumento, não, esse farol também não é a palavra que eu estava buscando. Pelo melhor, essa capacidade de perceber o melhor e de querer o melhor nasce com o homem. O que acontece sim é que a nossa cultura atual abafa isso, né? Diminui isso dentro de nós. Nós não nos ouvimos mais, nós não acessamos mais essa instância qualitativa do nosso ser, exato, que é a nossa essência. Aí a gente acaba agindo de outra maneira, não porque a gente é mau, mas porque a gente não ouve o que tem de bom dentro de nós. Tá entendendo? Então olha o que eu estou querendo dizer aqui com essa conversa sobre moral. Falar sobre moral é mais delicado do que as pessoas pensam. É mais do que cumprimento de regras, cumprimento de normas. Quem relaciona moral com cumprimento de normas, cumprimento de admoestações, né? Obediência de admoestações, seja de que tipos forem essas normas, está lá ainda na época do Antigo Testamento. Tá? Ficou na época do Antigo Testamento. Não teve a revelação, não passou para o Novo Testamento. Quer dizer, está pegado a lei. Mas a letra da lei é morta se ela não ecoa no coração do homem. Então olha o que eu estou falando para vocês. Falar de moral é muito difícil hoje para dois públicos. É difícil você falar de moral para esse público amoral, um público que não ouve a sua instância, o seu ser qualitativo, portanto não avalia os seus atos, não considera consequências, não vê gravidade em nada e passa a vida como fosse um grande bailado, esse povo amoral. É muito difícil falar de moral para quem acredita não haver dimensão moral na vida. Porém, é muito difícil também, talvez igualmente difícil e às vezes até mais difícil, falar para aquele público moralista. Ok? Quem é um moralista? É aquele que é um exímio aplicador da lei. É um exímio aplicador da lei. Não, você não pode falar isso, porque no Catecismo número 223. Não, você não pode falar uma coisa dessa, porque tem lá uma carta que diz tal coisa, porque na Constituição, tal. Esses aplicadores de leis que fazem um movimento, a vida moral deles é de fora para dentro, indo em busca de leis e normas exteriores a ele, para tentar reforçar condutas, práticas dele, para tentar legitimar, justificar práticas dele, ou até para usar aquilo de limitador para práticas dele. Esse povo também é muito difícil conversar com esse povo. É muito difícil estabelecer um verdadeiro diálogo com eles, porque eles não ouvem. Tudo que você fala é imediatamente para eles traduzido para alguma norma, ou serve para ser combatido por alguma letra de lei. Eu estou aqui para dizer que vida moral é uma responsabilidade, um dever e algo que deve ser vivido na dimensão profunda do teu ser, porque é algo que deve vir de dentro para fora. E qualquer outra regra, seja ela a mais sacra de todas ou a mais cagada de todas, qualquer regra tem que ser confirmada dentro do coração do homem. Não porque você passa a ser o critério da moral, o critério universal. Não é subjetivismo que eu estou falando. Mas porque no coração do homem, no interior do homem, existe essa dimensão qualitativa da vida. A moral é inerente ao homem. E, portanto, não é uma questão do Tiago, ou do Joãozinho, ou da Mariazinha, mas é uma questão de humanidade. Eu reconhecer a partir da minha vida e da minha experiência pessoal que isto é válido, que isto é o melhor. Este é o verdadeiro trabalho moral. Só que as pessoas não querem trabalhar moralmente. Elas querem receitas prontas. Estão entendendo? Elas querem coisas dadas. Elas querem, serem
dispensadas do trabalho. Então, o que é mais fácil? Olha só, é óbvio que é mais fácil eu, não sabendo o que é certo ou errado na situação aqui que eu estou vivendo, eu me socorrer de uma letra de lei, de uma normativa, de uma regra. Seja ela da igreja, seja ela do meu clube, seja ela do meu país. Certo? Eu não sei resolver. Portanto, olha só, eu não sei arcar com as consequências, porque eu não consigo avaliar corretamente, então não posso arcar com as consequências da possível escolha danosa. Então eu me socorro de uma normativa geral, porque toda normativa, toda regra, ela, para servir a grande maioria, ela tem que ser genérica. Então eu me sirvo de uma lei geral para resolver aquele problema concreto para mim, porque eu não sei resolver. Mas o que eu estou dizendo, e que dá muito mais trabalho, e isso exige muita maturidade e muito trabalho interior, é que para essas situações concretas, cada uma delas, você deveria buscar dentro de si qual é o melhor a ser feito, o que é melhor. E aquela regra que paira acima da sua cabeça, seja da igreja, seja do Estado, aquela regra é confirmada a partir da experiência pessoal e não o contrário. Não é você que se conforma à regra, porque isso é muito arbitrário, mas é a regra que encontra terreno de veracidade no teu coração. Portanto, o trabalho moral, volto a dizer, é um trabalho de dentro para fora, de ouvir a sua instância qualitativa, porque a vida humana é moral em si mesma, não há ato humano desprovido de qualidade. Ouvir a tua instância e esta instância ser capaz de ecoar aqui na sua consciência a ponto de você poder escolher. É isto. E arcar com isto. Estão entendendo? Como assim o homem nasce bom? Bom, minha filha, você acha que o homem nasce mal? Porque daí depois a gente fica batendo na cabeça dele para ele ficar bom, para ele não cometer crime, para ele não enganar um amiguinho. Você acha que é isso a sociedade? Pelo amor de Deus, se for isso, a gente estaria lascado. A sociedade humana jamais teria chegado aqui. É óbvio que o homem nasce bom. Mas eu acho que basta você pensar 2 segundos nisso daqui. Se o homem nascesse mal por natureza, você já pensou o trabalho que nós teríamos socialmente e culturalmente para controlar o ser humano, para ele não fazer coisas ruins ao longo da vida? E é isso assim, é isso que estados totalitários fazem. Essa é a visão de Hobbes, né? O Leviatã. Pare com isso, não, pelo amor de Deus, isso não é o humano. O humano nasce bom, o homem nasce bom, sim senhor. Tanto é que nós não precisamos muito, essa é a ideia da live de hoje, nós não precisamos muito atrapalhar o desenvolvimento dele, porque ele é bom por natureza. Olha só que interessante, eu que fiz faculdade de Direito, me lembro dos meus professores compararem o Estado norte-americano com o Estado brasileiro. E não sei se você sabia, mas que o Lewis diz que o homem nasce mal. Não, você está com certeza errado, tá? O Hobbes diz que o homem nasce mal, né? E Rousseau não está certo, porque eu não acredito que a sociedade sempre corrompa o homem. Senão todas as sociedades seriam más e infelizes. Isso não é verdade. Nós temos ao longo da história várias sociedades muito boas, muito felizes e que produziram coisas maravilhosas para toda a humanidade. Então Rousseau também não está certo. Agora, os meus professores de faculdade de Direito comparavam os Estados Unidos com o Brasil, dizendo, né, que nos Estados Unidos a mesma Constituição desde a época da independência, e tinha lá, se não me falha a memória, 10 artigos. 10 artigos numa Constituição para governar um país daquela magnitude, 300 milhões de pessoas. A nossa Constituição, já estamos na 7ª Constituição brasileira e ela tem 200 e poucos artigos, se não me falha a memória também. O que isso tem a dizer? O que isso tem a dizer? Né? Uma criança com tédio faz crueldade. Misericórdia, você está muito perdida. Tenho pena de você. Você está muito perdida mesmo. Se você acha que uma criança faz crueldades, tá? Uma criança com tédio. Você realmente não está olhando a vida humana. É só isso que eu tenho para te dizer. Tenho pena dessa tua perspectiva. Então, olha só, o que isso diz sobre os Estados Unidos? Isso diz que os Estados Unidos não precisam ser controlados, o americano não precisa ser rigidamente controlado pelo Estado. 10 artigos de uma Constituição dão conta de 300 milhões de habitantes e que não se matam, como os jornais brasileiros gostam de às vezes falar mal dos Estados Unidos,
E que ele não se mata e que a sociedade está lá e está produzindo coisas maravilhosas até hoje, com 10 artiguinhos da Constituição. Vocês estão entendendo? Nós temos 200 e poucos artigos, estamos na 7ª Constituição e cada vez mais queremos enxertar artigos na Constituição, queremos enxertar regras, porque acreditamos que temos que conter as pessoas, porque temos que dizer a elas o certo e o errado. E eu estou dizendo, meus amigos, quando chegamos nesse ponto, quer dizer que é game over. Game over. Se chegamos nesse ponto, game over. Tá entendendo? Tá entendendo? Se chegamos no ponto que precisamos de tantas regras, de tantas normativas, seja na esfera política da nossa dimensão, portanto o Estado, seja na esfera religiosa, a igreja, as igrejas, as religiões, se precisamos tanto das regras, é porque já deu game over. Se você ouve uma live sobre aquela de modéstia que eu fiz, e que subscrevo absolutamente tudo que disse lá de novo, e gravarei de novo inteiramente aquela live. Se você precisa responder aquilo com letras de lei, game over. Game over. Tá entendendo? Não, tudo bem, querida. Eu sei. Eu não tô te criticando. Eu tô falando assim, que você não pode acreditar naquilo que você disse. É só isso que eu tô falando. Aliás, se você acreditar naquilo que você disse, você não confia em nenhum ser humano. Pare para pensar. Você não acredita em ninguém se você acreditar realmente no que você disse. Tá? Então, olha só. Se você tem que responder uma live daquela com letras de lei, com normativas, com parágrafos de catecismo, game over. Quantas dessas pessoas, os famosos moralistas, gastaram 15 minutos pensando no que eu falei? E se tinha alguma verdade no que eu tinha falado? Entende? Quantos gastaram? Quantos não ouviram aquilo que eu falei e imediatamente já vieram com uma resposta de artigo? Uma resposta pronta. Meu Deus do céu, isso está muito longe da vida moral. E eu não estou dizendo que o que está dito no catecismo, ou na Constituição, ou lá, esteja errado. Eu estou dizendo que é uma pena que você precise recorrer àquilo o tempo inteiro, porque você não cultiva uma vida moral. E aí você precisa de reforço externo. É óbvio que você precisa de reforço externo. Você não tem vida moral. Você não arca com os teus atos, você não paga pelo preço deles. Você não experimenta o melhor ou o pior. Você não se suja na vida. Porque você se ampara em coisas prontas. Então você tem uma parte da vida humana que você jamais vai conhecer. Porque você não vai poder experimentar, não vai poder conferir moralmente aquilo. E o conselho de São Paulo apóstolo é experimentar de tudo e ficar com o que é bom. Você não ouve esse conselho. Esse conselho para você não existe. O experimentar de tudo você jogou fora. Você está entendendo? Eu estou falando com você mesmo, moralista. Você pega essa parte e você joga fora, porque você tem um código a seguir. E esse código interfere e define cada conduta sua, desobrigando você de pensar em cada conduta. Desobrigando você de ir a fundo naquilo e dizer, pera lá, deixa eu tentar pensar por mim mesmo. Puta, mas eu pensando por mim mesmo eu posso cair e me sujar. Pode, parabéns, isso é a vida moral. Daí você levanta, assume a responsabilidade, vai lá e se limpa diante de Deus. Ponto. Bem-vindo ao time dos adultos. Esse é o time dos adultos. Isto é viver moralmente como adulto, como gente grande, e não como criança. A maioria das pessoas que pensam assim, que fazem as coisas desse jeito, e andam com o catecismo debaixo do braço, são crianças. Elas não são capazes de arcar com os próprios atos. E ela, antes de sair de casa, consulta o catecismo para saber se ela pode fazer aquilo. Puta que pariu! Quantos anos você tem? Então, o que você entende por vida moral? Mesmo? O que você entende? Tudo isso que está dito fora, nas regras, nas normas, nos catecismos, nas constituições, tudo isso serve apenas de lembrete. Tudo isso pode ser um bom ou até às vezes um mau reforço, por exemplo, nas leis brasileiras. Tudo isso é reforço. Então, se é reforço, amigo, quer dizer que está dentro de você. Lembra de Santo Agostinho? A verdade mora no interior do homem. Mas você tem que se ouvir, cara. Você tem que encontrar isso dentro de você. Você tem que legitimar pessoalmente o que está dito na regra. E não o contrário. Não é a regra que vem te moldando. A regra está lá como um lembrete. A fé é o exercício da memória. É horrível ter que dizer isso hoje. É horrível, em pleno 2019, mas as pessoas já não sabem mais isso.
Estão entendendo? Só pegar aqui uma pergunta que alguém tinha dito. O ser humano tem opção de escolha. Se o homem nasce bom e a sociedade não corrompe, o que acontece então? Acontece um negócio chamado livre-arbítrio, amiga. O cara vai escolhendo coisas ruins. Exatamente isso. O cara escolhe coisas ruins, escolhe coisas más, é isso. Somos educados para viver em sociedade. Não eduque a criança e veja o que será dela. Ela será uma ótima pessoa. Porque você está confundindo educação, você está confundindo educação formal, burguesa, com bondade e maldade. Então você está fazendo uma baita confusão, tá? Ensinar a criança a respeitar, ensinar a criança a fechar as pernas, ensinar a criança a não falar alto, tudo isso é educação burguesa. Isso não tem nada a ver com moral. Nada a ver com moral. Deixa a criança crescer livremente, intervindo o mínimo possível na vida dela, colocando o mínimo de regras, cagando o mínimo de regras na cabeça dela, e ela tende a ser uma pessoa boa, tá? É nisso que eu acredito piamente. Entendido porque era a ovelha negra do pedaço. E na verdade é preciso esforço. Não entendi, André, como assim? Prof, se fôssemos bons por natureza, não seria mais fácil para nós fazermos o bem? Mas é mais fácil. A coisa mais fácil do mundo que existe, minha querida, é fazer o bem. Para fazer o mal você precisa de um esforço danado. E você só faz o mal hoje com pouco esforço porque você criou o hábito de fazer o mal. Fazer o bem é a coisa mais natural do mundo. Olhe para as crianças, olhe para elas. 3, 4, 5 anos de idade. Veja o que custa mais para uma criança, fazer o bem ou fazer o mal. Não é possível que vocês estejam com a percepção tão corrompida. Isso é percepção corrompida, gente. Não é possível que vocês estejam com um olhar tão turvo. A coisa mais simples para os meus filhos é fazer o bem. Não tem o menor esforço do meu filho Bernardo. Ele vê moeda no carro e diz assim: pai, tem que ficar colocando moeda aí, porque tem sempre gente pedindo, a gente tem que ter moeda. É a coisa mais fácil do mundo para ele. Para o Bernardo pensar numa maldade, e ele já é possível, ele tem 9 anos, ele já pode pensar em maldades. Para ele realizar uma maldade, precisa de um esforço. Fazer um esforço ele tem que fazer. Entendeu? Então é claro, tem instinto ruim no homem, óbvio que tem instinto ruim. Tem apetites por coisas más, tem apetite por coisas más. Mas você precisa escolhê-las para elas acontecerem. Nenhuma delas vem com a fábrica. O que vem com a fábrica é a bondade. O que vem com a fábrica é uma inclinação para o perfeito e para o bem. Isso é Aristóteles, isso é Santo Tomás de Aquino. Vocês estão por fora da conversa. Estão entendendo? Então assim, fazer o bem é exercer humanidade. Fazer o mal é arrancar forças, arrancar energia para ir lá praticar o mal. O mal exige energia, exige força. E se você não precisa mais despender força para fazer o mal hoje, é porque você já deitou e rolou nessa cama. Você já está habituado a fazer o mal. Tá entendendo? Não, meu filho não teve meu exemplo. Vocês, olha, é triste porque esses que estão comentando aqui, estão todos dizendo que o homem é formado pela cultura. A bondade e a maldade dele são determinadas pela cultura, pelo convívio com a família. Não é. Parem com esse relativismo e com esse construtivismo. Isso aí, olha, destruiu as consciências de vocês. O ser humano é bom por natureza. Se ele cresce num ambiente saudável, se ele cresce num ambiente moralmente bom, claro que isso irá reforçar as coisas boas nele. Se ele cresce num ambiente ruim, danoso, moralmente ruim, isso vai contra ele e pode abrir possibilidades do mal para ele. Sim, é verdade. Mas ele já nasce com isto. Ele nasce com a bondade. Entende? Nós não somos frutos da construção. Gente, se nós fôssemos frutos do meio, não haveria uma pessoa no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, que fosse boa. Convivendo com aquela bandidagem, com aquela porcaria toda. Vocês não estão entendendo que você nasce com uma forma boa e que ao longo da sua vida você adquire o livre-arbítrio e exerce ele, confirmando a tua natureza boa ou opondo-se à sua natureza. Está entendendo? Opondo-se a ela. Porque realizar o mal é opor-se à natureza. E a live de hoje não é sobre bondade e maldade. A live de hoje é: a vida moral é de dentro para fora. Sou eu que devo, no meu coração, reconhecer a legitimidade de uma regra e adaptá-la às circunstâncias concretas, como diria Santo Tomás de Aquino. Tá? Porque, olha, para os carolas de plantão, é ele que disse: as normas são gerais, mas as aplicações são concretas. Então é esse o caminho, e não o contrário que os moralistas fazem. A regra pronta define a conduta.
Não! Isso quer dizer que você é determinado pela regra porque você não consegue cultivar uma verdadeira vida moral. Assuma isto. Assuma que você é uma criança moralmente falando. Que precisa que alguém te diga, não faça isso porque é pecado. Assuma que você é uma criança moral. Exato, Andréia. Estão confundindo, exatamente. O fato de você ser hoje, esse ser humano, a bosta do cavalo do bandido, que você se acha, né? E somos mesmo a bosta do cavalo do bandido, isso não é culpa do teu nascimento, não. Isso é culpa das suas escolhas, das pessoas com quem você conviveu, das merdas que você fez. Não tem nada a ver com o teu nascimento. O teu nascimento foi garantido por Deus, meu amigo. Você nasceu bom. Ele não fez você uma folha em branco. Largue mão disso daí. Largue mão. Exato? Então, sabe o que é o verdadeiro? O verdadeiro cristianismo é isso. Tá? Você nasceu com todo o aparato para fazer o melhor. E se você não fez o melhor, bom, aí entrou tua liberdade, aí entrou o quanto você deixou certas coisas entrarem em você, certos desvios culturais, certos desvios familiares, o quanto você deixou aquilo crescer dentro de você, o quanto você deixou vícios tomarem conta de você. Aí entra a vida, o desenvolvimento da vida. Mas o nascimento é garantido como bom. Tá? Vou ficando por aqui. É obviamente que isso uma moral verdadeira pode ser atingida somente com o ego estruturado, exato. Você tem que ter vida interior, meu amigo, para ter vida moral. Por isso que eu não ouço absolutamente nada que esses moralistas falam. O que eles escrevem lá no meu YouTube, o que eles falam, olha, entra pro ouvido e sai pelo outro, eu nem respondo. Então, porque fica ali já de cara, que não tem vida moral. A pessoa não sabe o que é vida moral. É só isso que eu tenho para dizer. As pessoas não sabem o que é vida moral. É conversa pra gente grande, tá? Então, eu tô aqui e assumo as consequências dessa conversa. Pessoal, obrigado. Amanhã voltamos aqui. O tema hoje foi denso, foi duro, foi pesado, eu sei. Amanhã eu prometo vir com um tema um pouquinho mais leve, tá bom? Abraço para vocês e bom fim de noite. Tchau, tchau.